bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. O tema de hoje do nosso debate vai ser a regularização fundiária. Para debater esse assunto estão aqui comigo os advogados especialistas em direito imobiliário, o Henrico Madia, que é membro do IBRADIM, MADIA, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que é uma entidade presidida pelo nosso outro convidado, o Oliver Vitali, que também é integrante do Conselho Jurídico aqui do Secov SP. Um bom dia aos dois. Bom dia. E eu lembro que você pode participar da nossa conversa aqui, do nosso debate, mandando perguntas, e hoje, excepcionalmente, pelo YouTube. E vamos começar falando aí das mudanças. Eu gostaria que o Oliva fizesse um histórico mais recente para a gente das mudanças que ocorreram, Olivar, em relação à legislação, porque é um tema recorrente aqui em várias ocasiões, em vários temas diferentes que nós discutimos, nós tivemos essa questão da regularização, né, nas várias áreas. E eu queria saber como é que foi a evolução mais recente, se isso tem, em alguma medida, ajudado a destravar. Então, Denise, nós temos no país uma situação de necessidade de regularização. O que ocorre? Nós temos mais de 50% da população hoje vivendo em imóveis irregulares e, consequentemente, o número de imóveis em relação àqueles que são regulares também é muito grande. Pode-se dizer que quase 55%, 60% dos imóveis brasileiros não têm sua situação regular. Como eu sempre digo, nós temos duas formas de lidar com esse problema. A primeira, que talvez fosse o melhor dos mundos, seria acabar com todos esses imóveis irregulares, realizar novos imóveis, erigir novos imóveis de forma regular, para que essa população pudesse residir nesses bens. Mas isso não é uma realidade, isso é uma utopia. Diante dessa utopia, nós temos que caminhar para a realidade. E a realidade se dá por meio da regularização desses bens. Regularização que não se pode esperar por meio da normatização que até hoje tivemos, mas sim de forma mais célere, com a atuação do poder público. Isso nasce fortemente com a legislação de 2009, que é a Lei 11.977 de 2009, federal, mesma lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, e que, podemos dizer, foi hoje aperfeiçoada pela nova legislação, que é a Lei 13.465 de 2017, que é a lei em vigor, é a lei que tem gerado muitos debates, é a lei que faz com que estejamos aqui hoje debatendo. O que eu posso falar em bastante resumo, além da criação de diversos institutos que podemos passar por eles hoje, é que essa lei trouxe um poder ainda maior para o município, uma concentração ainda maior de trâmite, de condução, de análise e aprovação por meio de cada um dos municípios. E por que isso, Denise? Porque o legislador entendeu que nada melhor do que o próprio município para saber e definir o que aquele núcleo urbano informal, e essa é outra novidade da lei, né, que antes era tratada como um assentamento irregular e hoje ele é chamado de núcleo urbano informal, como cada núcleo urbano informal pode e deve ser analisado e regularizado para o bom desenvolvimento urbano daquele município, né? Nós temos no país mais de 5.500 municípios e nada melhor do que cada poder dentro do próprio município para analisar e regularizar essas áreas. Agora, na verdade, quando a gente fala em regularização, a legislação acaba se adequando muito à realidade, para permitir que haja a adequação, não é, a regularização em si. Então, não é que os imóveis passam a seguir determinados preceitos, são os preceitos que se adequam ao que se vê, por exemplo, de ocupação em muitos locais, não é? Sim, sim. Você pode ver, por exemplo, que essa lei cria um novo direito, que é o direito de laje. O direito de laje é um direito real hoje, incluído no Código Civil, e ele nasce, as próprias razões da criação dessa lei no que toca ao direito de laje, principalmente para a regularização das favelas, em que você tem sobreposições de imóveis, de propriedades, com a mesma base territorial, a mesma base de terreno, em que hoje você consegue conceder a essa família que ocupa uma laje título de propriedade, mesmo sem acesso direto ao terreno, porque você tem sobreposições de laje sobre o mesmo imóvel. É o caso típico, como você bem falou, da lei se adequar a uma realidade fática. Agora, o doutor Henrico, que é especialista em direito imobiliário, como é que vê na prática essa mudança? Houve facilidade de fato? Olha, a lei, como o doutor Olivar estava comentando, a lei 13.465, ela realmente veio para facilitar, para desburocratizar a regularização fundiária no Brasil como um todo, né? Existe o Plano Nacional de Regularização Fundiária. Agora,
os gestores públicos, eles não estão encontrando muita facilidade na sua execução por conta de ainda vivemos um pouco da insegurança jurídica da aplicação dessa lei, por falta mesmo de conhecimento, por falta de empoderamento tanto dos gestores públicos como dos oficiais de cartórios de imóveis e principalmente da população que mora de forma irregular. Porque você precisa de vontades, uma reunião de vontades para que ocorra a regularização fundiária. Então precisa ter a vontade do gestor público, precisa ter o engajamento dos oficiais de cartórios de imóveis e precisa que a população entenda, a população que mora em núcleo informal consolidado, irregulares, entenda o valor que o bem regularizado vai trazer para a sua vida. Uma vez que reúna essas vontades, aí sim entendo que vai começar a realmente destravar a regularização no país. Agora, a população, de modo geral, tem um certo receio de buscar essa regularização por ou ocupar um espaço que não deveria, ou pela questão, inclusive, da segurança da própria construção, né, que pode levar a adequações, né, porque muitas vezes passa, a gente sabe da ocupação de terrenos que são inapropriados para moradias, que oferecem um risco permanente. Então tem essa preocupação também do lado da população e talvez até um certo descaso também não ocorre? Sim, existe essa preocupação e ela é legítima. De fato, todas as áreas de risco, elas não são regularizáveis, as pessoas precisam ser realocadas, removidas pelo poder público. Eu acho que é legal também comentar que a regularização fundiária ela foi dividida em duas classificações, né? Nós temos a REURB-S social e a REURB-E específica. Qual é a diferença? A social seria o município quem deve promover começo, meio e fim, arcando com todo o custo dessa execução, dessa regularização. Já específicas seriam aquelas pessoas que não estão classificadas como social e elas teriam que arcar com o custo do começo, meio e fim. O que eu vejo de um grande avanço também na nova lei é que os legitimados a requerer a regularização, eles hoje podem ser feitas também pelo morador de forma individual ou coletiva, né? E uma vez que ele faça o seu requerimento, ele deve colocar no requerimento como ele gostaria de ser classificado, como REURB-S ou como REURB-E, e o município é quem vai avaliar, né, o gestor público é quem vai avaliar esse pedido e classificar como social ou específico. Como você bem disse também aqui, esse receio principalmente do social, dessas pessoas de baixa renda, que são as que mais vivem em locais de baixa salubridade, onde as construções talvez não tenham a rigidez necessária, e assim questão esbarra... de morro, né? Sim, de área encostas, sujeita a deslizamento. Perfeito, tudo, né? E esbarramos então no direito de laje, né? O direito de laje, ele foi, como o Olivar bem disse, ele foi inserido no Código Civil como novo direito real, que ele serve não só para regularizar o passado, né, como ele também serve para construções futuras. No caso do direito de laje como regularização, é bom salientar aqui que a propriedade base, a construção base que está no terreno, ela primeiro precisa estar regularizada, para só então o proprietário, que passa a ser proprietário porque a área ficou regularizada, aí sim ele pode ceder o seu direito de laje da laje superior ou da laje inferior da sua construção base. E aí vem então esse receio da construção, então ele vai pedir, ele quer exercer esse seu direito de laje, mas fica o receio. Será que a municipalidade, será que o gestor público vai aprovar esse meu, vamos chamar assim, um puxadinho, essa construção que a gente, né, tem esse nome popular no Brasil de favela, né? E não só em favela, algumas regiões é que é meio tradicional. Você tem a laje, a casa vai subindo, junto com a família vai aumentando, a laje vai subindo. Agora, tem duas questões da regularização. Uma é a ocupação do próprio espaço, da terra, se tinha propriedade ou não, se é propriedade pública ou se não é, e depois a legalidade da própria construção. Não são duas questões que têm de ser colocadas ao mesmo tempo? Essa questão é boa, Denise, e a lei tenta resolver. A regularização fundiária não exige a prévia obtenção do habite, do auto de conclusão, para que você proceda à titulação do imóvel, do bem, por exemplo.
que o poder público vai fazer? Recebendo por algum legitimado a requisição a respeito da legitimação, da regularização fundiária. Ele tem até 180 dias para analisar, vai decidir pela REURB-S ou E, como bem explicado pelo Henrico, vai analisar o projeto ou realizar o projeto. Se necessário for, exemplo na REURB-S, vai implementar uma eventual falta de infraestrutura que haja no local, vai analisar a estabilidade da construção e vai, entendendo que está tudo correto, por meio da CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, emitir o título. Esse título vai, se legitimação fundiária for, transmitir a propriedade para esse morador do imóvel, sem que haja necessidade de todo o processamento de licenciamento e de habite-se que se tem em imóvel regular. Porque se assim não fosse, imagine num núcleo urbano consolidado, com 200, 300 imóveis, você tem que buscar para cada um desses imóveis, para regularizar o habite-se, aquilo que eu expliquei no começo. O ideal seria começar do zero, pegar licenças para construções e autos de conclusão para cada uma delas. Isso não é uma realidade. A realidade é a análise completa do núcleo, ver o projeto, desenvolvimento daquilo, eventual ausência de algum item, algum sistema a ser implementado, implementação do sistema, emissão da CRF e titulação. Isso é mais célere, é mais rápido do que o processamento regular de cada construção. Então, mas e se individualmente o morador ele quiser ter uma situação regular, até para ter de fato a propriedade do imóvel, a burocracia permite que ele faça isso naquelas áreas em que há um adensamento muito grande, em que há dúvidas em relação a toda ocupação? Por exemplo, pegando a área de uma favela, né? Você pega um determinado morador, ele tem uma casa, uma construção de alvenaria, e ele quer ter aquele espaço dele regular. E a burocracia pública permite isso? Então, é difícil falar em burocracia aqui, né? Acho que a primeira coisa que não pode esquecer, nada impede que qualquer morador de qualquer imóvel proceda à regularização do seu imóvel fora do ambiente da REURB. Nada impede, isso qualquer um pode fazer. Em alguns casos isso é inviável. O caso de morador de favela muitas vezes é inviável. Então ele pode requerer, como o Henrico já falou, ele é um dos legitimados, o poder público vai analisar, provavelmente vai analisar se aquilo é um núcleo urbano informal consolidado ou não. Uma vez sendo, como no seu exemplo me parece que é, ele vai identificar se aquele legitimado detém a posse daquele bem e usa como se seu fosse até dezembro de 2016, que é um marco legal. Uma vez sendo, ele vai ser, entra no critério de titulação para ser dono daquele imóvel, e aí o poder público vai realizar todo o processamento previsto na lei, do artigo 15 até o artigo 40, de regularização fundiária para que ele seja titular, não só ele, como os demais ocupantes daquele núcleo urbano informal. Não faria sentido fazer todo um processamento para um legitimado. Acaba motivando uma regularização mais ampla, sem dúvida, né? Que essa é a ideia da lei. Se você pegar a lei fala em regularização fundiária, mas ela não fala só em regularização, ela fala em direito de laje, como já falamos, condomínio de lotes, uso capião extrajudicial, tudo por trás tem um motivo. O motivo é trazer para a legalidade, para a regularidade, imóveis hoje irregulares, possibilitando que o cidadão brasileiro, que sempre teve o sonho da casa própria e hoje reside em imóveis irregulares, possa, enfim, ter o seu próprio imóvel. Agora, a gente percebe que há um problema maior em grandes cidades como São Paulo, a ocupação, as favelas, mas a gente percebe que mesmo no interior, até em cidades menores, você vai vendo uma expansão meio que espontânea, as pessoas vão ocupando alguns terrenos, e esse é um problema das prefeituras de modo geral, não é? Para poder lidar com essa ocupação em algumas regiões e sem ter o registro efetivo. O procedimento é o mesmo? Como é que se pode tratar desse negócio? Seria no âmbito do Estado? Seria do âmbito do município? Há necessidade de adequação da legislação mesmo? Olha, as ocupações elas podem acontecer em áreas públicas e privadas. E as áreas públicas, elas podem ser de propriedade do município, ou do Estado, ou da União. Então, cada ente federativo deve proceder à regularização no seu território, na sua propriedade. A maioria, eu entendo que a maioria dessas áreas ocupadas hoje são de propriedade dos municípios, e entendo que a maioria das áreas ocupadas são de áreas públicas. Então, os prefeitos eles têm que entender o instituto novo, que é a legitimação fundiária, como bem disse o Olivar, aonde aquele ocupante que está ali, a gente tem uma frase que a gente fala que ele dorme ocupante e acorda proprietário.
porque o prefeito vai legitimá-lo e ele vai adquirir a propriedade de forma originária. Nasce uma matrícula nova para aquele imóvel, sem nenhum ônus, e eles então passam a ser proprietários. Mas como você estava perguntando, esse uso e ocupação irregular do solo, que vem desde as sesmarias, desde as capitanias hereditárias, esse é o nosso grande objetivo dos operadores do direito, dos gestores públicos, de conseguir prevenir e combater a irregularidade fundiária que assola o país e que traz perdas na ordem de 10% do PIB ao ano para o país. Porque a irregularidade fundiária, como a gente já comentou aqui, ela traz consigo falta de salubridade para aquela casa, para aquela residência, ela traz baixa autoestima, a irregularidade traz vários outros problemas para o país que custa a todos nós. É um assunto muito caro para toda a sociedade brasileira. É muito ruim quando você tem gestores públicos que acabam não fiscalizando muito o seu território e acaba escapando da sua fiscalização essas ocupações que acabam saindo muito da parte urbana, vamos dizer assim, do município, porque uma vez ele muito longe do núcleo, do centro da cidade, da parte urbana da cidade, na hora que for regularizar, isso vai custar muito mais caro por ter que levar todo o equipamento público, toda a infraestrutura para uma distância muito maior do que a planejada. Portanto, os planos diretores são fundamentais para que ele deve andar par e passo com a regularização fundiária. Mas às vezes a regularização ela acaba passando à frente desse planejamento todo que se tem do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de ocupação do solo, da regulamentação que existe em cada município. É o que a gente falava no começo, né, e o doutor Oliva estava chamando a atenção disso, que é a adequação a uma realidade que já existe e que contraria. Então você tem um plano diretor, você tem um plano de ocupação do solo em determinadas regiões, mas como ela foi ocupada e você tem que regularizar muita gente que mora naquele local, acaba meio que fazendo vista grossa. Então, vamos lá, nós vemos sempre esse conflito, né? O conflito a lei de regularização fundiária, ela quer trazer para a legalidade o que está ilegal. Ao mesmo tempo, há sempre uma crítica, e uma crítica válida, de como é que você vai prestigiar e trazer para a legalidade, com inclusive custeio do poder público na REURBS, imóveis que foram realizados de forma irregular, o que prejudica, sem dúvida, e isso é em detrimento daquele que passou por, aí sim, toda aquela burocracia necessária de trâmite de legalização, de licenciamento para a construção. Isso é uma verdade, mas a lei traz alguns mecanismos para tratar desse assunto, e eu concordo plenamente com o Henrico na questão de andar para e passo com os planos diretores e as leis de uso e ocupação do solo de municípios. Por quê? Porque ela trava a data de titulação de legitimação fundiária. Só pode ter essa aquisição originária e ser dono do imóvel aquele que já era ocupante até 22 de dezembro de 2016. Ou seja, novos imóveis irregulares posteriores à lei não serão aplaudidos e abraçados pela possibilidade da legitimação fundiária. Mais do que isso, se o município ele tratar a questão do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, e mais do que isso, for fiscalizador, coisa que não foi muitas das vezes, motivo pelo qual passamos pelo que passamos em relação à irregularidade, nós vamos ter a lei como mecanismo de correção do que foi errado até hoje e evitando novos fracassos e novos erros. Porque você acaba, no final das contas, se houver uma flexibilização muito grande, sancionando a ilegalidade, até estimulando outras ocupações. Fala, em algum momento vai haver uma ação para regularizar e vai ficar tudo bem. E na prática isso acaba acontecendo, não Essa acontece? foi a grande crítica à lei, com a qual não concordo, porque eu já falei. Tem duas formas de se enxergar a vida. Uma é, estamos com problemas, vamos reclamar deles. Outra é, qual a solução do problema? Porque o problema detectado já foi. Você não pode olhar e fazer vista grossa para 50% ou mais da população vivendo em imóveis irregulares. Mas esses imóveis deveriam ser regulares? Deveriam, já não foram. O poder público, há quantas décadas, tem sido conivente com a questão das favelas, por exemplo? É uma realidade, não adianta você falar, eu não quero favela. Não, você tem que regularizar aquilo que está irregular, trazendo o mínimo de dignidade para o seu povo. Então essa é uma realidade. Outra realidade, vamos traçar isso como uma linha do tempo. A partir de agora, não mais deixemos que a irregularidade se torne uma realidade nossa, como travando, inclusive, com prazo máximo de dezembro de 2016 para titulação por legitimação fundiária. Novos imóveis irregulares, nos termos dessa lei, não serão
regularizados com titulação para os seus adquirentes, para os seus ocupantes. Aí tem que ter o controle e fiscalização dessas novas ocupações, né? controle. Agora, como facilitar a regularização? A gente estava falando até sobre isso antes. Como é que faz essa relação mais estreita entre o poder público, quem ocupou o imóvel, a legislação, como proceder para conseguir agilizar isso? Olha, como eu disse, eu venho me dedicando ao estudo da regularização fundiária e acabei detectando o que eu chamo de uma possível falha na lei ou no decreto, na lei 3465 ou no seu decreto 9.310, que meu foco está na REURB-S, né? Vamos dizer que a REURB-E do específico são pessoas que, de certa forma, optaram por morar de forma irregular, vamos dizer assim, nem todos, mas na REURB-S as pessoas de baixa renda talvez tiveram poucas opções e foi ali que restou para ela estabelecer sua casa, sua residência, seu lar e tentar dar o melhor para sua família. E hoje eles tendo essa opção de buscar regularização, sendo um legitimado, eles primeiramente precisam entender, como eu disse, qual é o benefício que a regularização vai trazer a eles. Mas, se ele consegue constituir uma associação de moradores para ganhar mais força e eles fazem o seu requerimento ao prefeito para regularização fundiária, como o Olivar bem também mencionou, os prefeitos têm até 180 dias para analisar essa solicitação do requerimento. Mas o requerimento ele vai servir apenas, como está hoje no texto da lei, para que o prefeito diga a eles se concordam ou não com a classificação deles como S social, ou seja, o prefeito é quem vai arcar, a prefeitura é quem vai arcar com começo, meio e fim, ou se também vai concordar ou não em fazer aquela regularização. Então, passados 180 dias, essa população de baixa renda vai receber um sim, você realmente é social e sim, vamos fazer a sua regularização. Bacana, mas não há mais nenhuma previsão legal dizendo quando o prefeito deve começar a fazer essa regularização. Ou seja, na vida daquele morador não mudou nada ele ter feito o pedido. Mas isso também existe uma explicação. Os prefeitos de repente, estão desprovidos de pessoal suficiente, de funcionários suficientes para executar esse serviço. As prefeituras, em sua grande maioria, estão desprovidas de recursos para poder executar essa regularização fundiária. E é nesse momento que eu parei para pensar em como, então, como o Olivar aqui também bem mencionou, não adianta só apontar os defeitos, mas quais possíveis soluções. E eu entendo que uma das possíveis soluções, alternativamente, seria que os moradores, a sociedade civil como um todo, conseguisse ela talvez resolver esse problema. De que forma? Então, estamos aí enfrentando uma crise no país de forma social e política e econômica, onde o desemprego está um pouco agravado. E então temos excelentes profissionais, arquitetos, engenheiros, geólogos, agrimensores, advogados, assistentes sociais, que são os profissionais necessários à execução de uma regularização fundiária, são necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária e que estão enfrentando o ineditismo em suas carreiras profissionais, enfrentando o desemprego. Por que não, de repente, trazer a tecnologia existente, que hoje todos nós não vivemos sem tecnologia, para conectar esses profissionais, que eu chamo de oferta, à demanda, que são os moradores irregulares. E esses profissionais, então, vão ter a oportunidade de ofertar os seus serviços aos moradores irregulares. Com isso, penso eu que os moradores de baixa renda, mesmo tendo o seu direito já em lei de que o prefeito deva arcar com todos os custos, por que não, de repente, perguntar para essa comunidade, vocês arcariam com os custos, pelo menos do projeto de regularização fundiária? É do interesse de vocês esperar até que um dia o prefeito consiga chegar até o seu bairro, ou vocês querem tomar a iniciativa e contratar o projeto de vocês? Então, de repente, eles contratam esse projeto, eles protocolam o requerimento deles, já com o projeto em mãos, e assim a prefeitura aproveita os 180 dias, não só mais para dizer sim, vou fazer, sim, você é social, mas para dizer, olha, analisei seu projeto,
verificamos que não há necessidade de adequações de obras urbanísticas ou ambientais, e já estamos aqui emitindo a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, e de repente, num prazo máximo de 12 meses, essas pessoas teriam já os seus títulos na mão. Mas teria um custo de qualquer forma. Nesse meu exemplo, eles acabaram custeando apenas o projeto, né? Porque no cartório ainda continua não tendo custo para eles por ser uma REURB-S. Agora, digamos que o projeto contemplou a necessidade de execução de obra. Então, o prefeito tem verba para arcar com essa obra? Não tem. Volta de novo para a comunidade. Vocês conseguiriam se cotizar a ponto de executar essas pequenas obras necessárias para alcançar a regularização fundiária? Pode ser do interesse deles. Então, penso eu que essa é uma alternativa para desafogar os cofres públicos e para estimular a circulação de riqueza entre esses profissionais que estão enfrentando o desemprego. Agora, quando a gente fala em regularização, a gente está pensando nessa questão da posse, né, de a pessoa ter o direito à ocupação mesmo. Agora, não implica que o setor público, que as prefeituras, por exemplo, atendam às necessidades daquela população. Eu acho que o Olivar até tinha citado essa questão, água, esgoto, saneamento, as condições básicas de iluminação, porque a gente vê uma precariedade muito grande quando você pega, por exemplo, a expansão muito rápida de uma favela, os famosos gatos, né? Então há uma preocupação, inclusive, do fornecimento de energia, as empresas não recebem o que deveriam, então não tem implicações nesse sentido. É a questão do imóvel em si. Não, na verdade tem. Tem. A requisição da regularização fundiária vai gerar, uma vez aprovada, a necessidade da elaboração de um projeto de regularização fundiária. Esse projeto ele vai analisar se há área de risco ou não, o impacto ambiental e a existência ou não da infraestrutura básica. Aí entra o que você está falando. Não havendo infraestrutura básica, é necessário que ela seja implementada. No ambiente da REURB, quem custeia é o próprio beneficiário. No ambiente da REURB-S, é o poder público que tem que custear. E esse é um dos grandes problemas. Fosse tão somente analisar a estabilidade e emitir uma certidão de regularização, ia ser muito mais rápido e fácil. Só que de nada adiantaria. Você daria um título para alguém sem condições mínimas que se espera de habitabilidade de um imóvel regular no Brasil. Então isso tem que ser feito. Esses sistemas que nós chamamos, que é a base da infraestrutura, tem que ser realizado. Seja com custeio do poder público na S, seja com custeio do particular na E. Eu queria complementar a resposta do Henrico, para falar que eu concordo plenamente com ele, que eu entendo que a legislação trouxe o mecanismo da regularização, mas ela não colocou a corda no pescoço do poder público. Não colocou, seja porque falta muitas vezes material humano, nós temos aí municípios em que você não tem funcionários para cuidar do básico da saúde, quanto mais para você ir atrás da regularização de algo que já está errado. E porque falta principalmente orçamento, falta dinheiro. O que eu enxergo dessa legislação? Município que tem a motivação política, você tem um mecanismo aqui previsto. Se você não tiver motivação política, o município não vai fazer. E aí eu acho fundamental a atuação da sociedade civil, eu acho fundamental o setor privado entrando. O que o Henrico falou é importante, ele mesmo tem um projeto, uma empresa que lida com isso, Minha Casa Legal, acho que pelo menos falar um pouquinho dela, Henrico, só para se entender do que nós estamos falando, que eu acho que é um exemplo do que a sociedade tem que fazer para que isso aconteça. Porque se não houver atuação do particular, nós vamos provavelmente ficar nas mãos de municípios maiores e mais ricos, como por exemplo o município de São Paulo e outros grandes centros urbanos do Brasil. Porque os municípios de tamanho menor, talvez eles não tenham mesmo gente, principalmente orçamento, para realizar o que eu acredito seja um tremendo mecanismo de regularização de imóveis no Brasil. Bom, falando um pouquinho do projeto Minha Casa Legal, eu acabei idealizando ele logo que li a notícia da edição da medida provisória 759, em dezembro de 2016, e logo em janeiro de 2017, o que a gente chama é um projeto de impacto social, onde obviamente interessa ganhar dinheiro, monetizar, mas o foco é o impacto social. Quanto mais pessoas impactar, quanto mais conseguir ajudar a melhorar a vida das pessoas, esse é o propósito do projeto Minha Casa Legal. Então eu defino Minha Casa Legal como uma empresa de internet
que tem a finalidade de facilitar a venda e compra do projeto de regularização fundiária. Por quê? Porque, como está no texto da lei, só tem um jeito de se processar uma regularização fundiária. E ela começa justamente com a análise do projeto de regularização fundiária. E quem faz o projeto são os profissionais que eu mencionei agora há pouco, que é uma equipe multidisciplinar, não é só advogado, não é só engenheiro, não é só arquiteto, não é só agrimensor, não é só topógrafo, não é só assistente social. Todos eles, e todos têm o mesmo grau de importância, todos têm que atuar para existir o projeto de regularização fundiária. Então, é um projeto piloto, é um projeto que eu estou aí, já tem 2 anos, vamos dizer assim, rodando e prototipando e validando as minhas ideias junto com outros profissionais, onde a gente realmente está tentando conectar o que a gente chama de uberização, né? Hoje tudo conecta-se. Há muitos anos estamos conectando oferta e demanda, e com a tecnologia, hoje no seu celular você se conecta a tudo, né? Para pedir uma comida, para fazer o melhor caminho, para tudo. Você ultrapassa barreiras, né? Para alugar um imóvel, para adquirir crédito, para tudo. Então, por que não conectar esses profissionais que, assim, muitos dos que estão enfrentando o desemprego estão aí com seus 42 anos, 45 anos, sem expectativa de retorno para o mercado de trabalho, mas com total possibilidade de prestar serviço. A gente acaba percebendo por todas as pesquisas e muitos cursos que vou e palestra. Inclusive, quero aqui mencionar que eu tenho um canal da Minha Casa Legal no YouTube, que também chama Minha Casa Legal. Tem, para os profissionais que estão no LinkedIn, a gente tem uma company page no LinkedIn, que também chama Minha Casa Legal. E com isso eu quero o quê? Ajudar a empoderar os profissionais, ou seja, como que esses profissionais vão se tornar aptos a prestar esse serviço? Desde que eles tomem conhecimento de que existe essa lei, de como se aplica essa lei, como que utiliza todos esses instrumentos que estão novos na lei. E por outro lado, precisa que a população, seja S, seja E, também saiba que existe essa lei e como alcançar os seus direitos que já estão previstos na lei. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem a condição de pedir a regularização, né? Ela acha que ela vai ser clandestina para sempre. Sem dúvida. É uma legislação nova, por mais que a regularização fundiária já tivesse prevista desde 2009, na lei consolidada, na lei 11.977, ela é nova, nós que trabalhamos com isso, assim que a lei saiu, eu coordenei um evento aqui no Secov de 10 noites, o Henrico veio às 10, eu lembro bem, falando da lei, né? Por quê? Porque a nossa ideia, isso foi idealizado pelo Lair Kraimbu, que é vice-presidente aqui do Secov, a ideia é fomentar, é tratar a lei, é divulgar a lei. Eu fiz de tudo, na época eu tentei levar para a imprensa essa ideia e outros também, porque isso tem que chegar na população. Não adianta nós de terno e gravata aqui ficarmos debatendo isso se a população, que é o melhor beneficiário, não enxergar. Como eu havia respondido anteriormente, você tem uma infraestrutura básica, que a lei chama de água, luz e esgoto, principalmente, que isso tem que ser executado na hora de entregar o título. Então, além do sujeito se tornar dono, o imóvel dele vai ter, caso não tenha ainda, essa infraestrutura básica, com custeio do poder público, desde que o poder público tenha como custear. O mínimo que ele tem que fazer é correr atrás disso, porque o não ele já tem. E dependendo da situação, ele vai conseguir regularizar, porque há motivação política em alguns municípios. E ele acaba motivando o próprio poder público a tomar iniciativa no sentido de regularizar a ocupação dessa área. Por mais que não haja planejamento, e a gente sabe da dificuldade orçamentária, inclusive, dos municípios para poder atender a população nessas especificações todas, acaba motivando isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, para quem está nos ouvindo, isso é aplicável a qualquer município. Para deixar claro, em relação à legislação. Qualquer município, em relação à REURB, a lei é mais ampla, mas da REURB que nós estamos falando, ela é aplicável inclusive para aqueles núcleos urbanos informais em áreas rurais. Ele é REURB, ele é urbano, mas nós temos situações, vamos lá. O que é área urbana, o que é área rural? Quem define isso? É a legislação. A legislação, por vezes, ela não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Por vezes você tem áreas que a cidade trata como rural, mas que ao lado urbano já ocupou e já chegou. Especialmente em ocupações irregulares. Então você já tem um núcleo urbano informal consolidado numa área que é tratada como rural. A lei prevê que, uma vez assim identificado, você pode proceder à regularização fundiária urbana mesmo naquela área rural.
Então isso não tem limitação, nem de área nem de município. E porque como o Henrique falou, que é muito legal, Denise, importante falar, você tem regularização e titulação de áreas ocupadas, inclusive em imóveis públicos. Porque, como todos sabemos, a Constituição Federal proíbe a uso capião, ou seja, a aquisição, pela prescrição aquisitiva de tempo, de imóveis públicos. A regularização fundiária permite que aquele ocupante de imóvel que é público e que, em tese, não teria como regularizar seu imóvel, como é que você é dono de um imóvel que nem privado é, que nem particular é público? Pela REURB você consegue. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo Ribeiro sobre o condomínio de lotes, se existe algum caso concreto implementado no estado de São Paulo. Certamente existe, porque já há alguns municípios que têm legislação específica de condomínio de lotes. O condomínio de lotes, para quem não sabe, é uma nova modalidade, um novo instituto, pelo menos já havia, mas não positivado, agora é lei, em que você pode proceder ao desenvolvimento de um condomínio edilício, tal qual previsto no Código Civil, com venda dos lotes anteriormente à infraestrutura, por meio de incorporação imobiliária, sem a necessidade de erigir nos lotes. Porque a incorporação imobiliária espera-se tenha, além da entrega do terreno, uma cessão, uma benfeitoria sobre ela. No lote, você desenvolve a infraestrutura, entrega o lote sem construção para que cada adquirente ali aprove um projeto ou faça a construção de acordo com a legislação municipal. Qual a questão? A questão é que, não havendo lei municipal específica sobre condomínio de lotes antes dessa lei, muitos entendem que não tem como você aprovar o condomínio de lotes sem a lei específica. Há uma dúvida em relação a isso, na prática você tem essa dificuldade. Então diversos municípios já estão correndo atrás e já tem legislação específica de condomínio de lotes. Aqui em São Paulo nós temos alguns. Acredito, eu não vi nenhuma matrícula de registro de incorporação de condomínio de lotes, nem de instituição, mas acredito que já haja sim. Agora, a regularização a toda que a gente está se referindo é mais com a finalidade social. Porque a gente tem ocupação que não é exatamente para baixa renda, né? Inclusive com referência a essa questão de loteamentos irregulares, que a pessoa pega aquele espaço, vende, permite a ocupação sem qualquer regulamentação, sem a infraestrutura. Nesse caso, cabe também alguma regularização? Cabe, mas nesse caso não é a social, é a REURB específica. Nós temos situações em que houve realmente, como você falou, loteamentos irregulares. Desse loteamento irregular, adquirentes de boa fé ou não, aí eu concordo com o Henrique, muitas vezes você tem aquele adquirente que sabe que aquilo está irregular, paga inclusive mais barato que isso, mas está residindo nesse lote, esse lote com construção sobre o lote, muitas vezes construções irregulares. E essa é uma situação, é uma realidade. Como proceder a essa realidade? Você aplaude essa realidade? Não. Mas você permite hoje a regularização com base nisso, com o custeio desse particular, aí o poder público não. O poder público faz o processamento, porque o poder público tem que entender se cabe ou não REURB. Talvez ele entenda que não. Uma vez entendendo que cabe, ele aprova, ele cuida do projeto, desde que o custeio do projeto se dê pelo particular. E aí você consegue regularizar. A lei abraça também esses casos. E como é que é definido o que é social? Tem alguma faixa de renda, de moradia pela padrão? Lei não, pelo decreto sim. O decreto comentado, o qual eu imputo, já fui muito criticado por falar isso, mas eu imputo muito ruim, eu acho que ele vem para atrapalhar. O decreto serve para regulamentar a lei. Esse veio, no meu modo de ver, para atrapalhar e não para ajudar. Ele coloca a diferenciação do que é S para E, me corrija se estiver enganado, em 5 salários mínimos de renda familiar. É isso, não é, Henrique? Ele fala em renda familiar, mas fala ele... em 5, não fala? Eu, se não me engano, ele deixa para que o poder público estipule essa... Deixa eu ver, eu acho que ele coloca 5. Porque eu estava pensando se era o padrão do imóvel, é a questão da renda que seria a referência. O problema de colocar, independentemente de ter colocado ou não, o problema de colocar a trava, a meu ver, eu achei que a lei foi muito inteligente ao jogar para o município analisar. Porque há municípios em que a renda de 5 salários mínimos faz com que você esteja na faixa E. Tem outros que não, dependendo da capacitação financeira de cada um. Mais do que isso, se você pensar no núcleo urbano consolidado, você pode ter 50, 100, 150 ocupações de imóveis. Haverá imóveis em que a renda daquele ocupante é de 5, outros 15, outros 2. Como é que você vai fazer no mesmo núcleo urbano informal, parte S e parte E? Exatamente. Se tudo é parte de um grande projeto. Isso é muito pouco inteligente. Mas a lei não traz. O mais importante é que a lei não traz. Eu acho que fica a cargo de cada município, em cada pedido de regulação fundiária, fazer essa análise. Em São Paulo tem alguma definição já em relação a isso? Na capital? Município de São Paulo? Legal não. Na prática, desde a 11977, eu acho que eles fazem por renda. Eu não sei exatamente qual, mas a análise costuma ser por renda.
exatamente. Porque essa questão do parâmetro social é uma coisa muito importante, né? Até para desestimular. Tem aquela questão do loteamento que a gente dividiu com base naquela pergunta, mas a renda é fundamental para definir o padrão, né? Até porque, eu até queria citar, porque às vezes com essa permissão, por exemplo, de laje, você tem imóveis que vão crescendo mesmo, né? E viram grandes moradias. Então, acabam fugindo um pouco daquele padrão básico, né? Essa qualificação de SE, se não houvesse um balizamento, um parâmetro, ficaria muito subjetiva, né? Os prefeitos teriam um poder muito grande para dizer quem ele acha que é social, quem ele acha que é específico, e isso não seria tão justo assim. Porque então, a gente tem municípios que são muito mais pobres, que têm uma média de renda muito baixa, né? Tá aqui, ó. Artigo 6º, como eu previa, do Decreto 9.310. Para a classificação da REURB na S, a composição faixa de renda familiar vai definir a baixa renda. E aí o parágrafo único, a renda familiar não poderá ser superior ao quíntuplo do salário mínimo. Então era exatamente o que eu falei. De acordo com o artigo 6º do decreto, até 5 salários mínimos por família você está no ambiente da S. Acima de 5 teria que ser a E, o que gera um problema no núcleo urbano informal, em que você vai ter parte com família com renda acima de 5 e parte não. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Kleber Duque. O decreto 9.310 conflita com a lei 13.645, em especial no segundo parágrafo do artigo 69, caso concreto, imóveis de 2 pavimentos com acessos diretos à via pública sem área comum. Como instituir esse tipo de imóvel? Vamos lá, eu concordo. Super detalhado. Primeiro eu concordo com ele. O decreto 9.310, em alguns itens, ele conflita com a lei 13.465, e decreto não pode conflitar, pelo contrário, o decreto tem que regulamentar. O decreto inova e cria obrigações como essa do artigo 69, e não pode criar. O decreto serve para regulamentar. Vou dar um exemplo. O condomínio urbano simples, que é o que ele está mencionando, é mais um instituto criado pela lei 13.465, 2017. Do que se trata? Vou dar um exemplo clássico. Sujeito com a esposa, ou a esposa com o sujeito, são proprietários de um imóvel, num terreno, e aí tem 3 filhos. Os filhos vão crescendo, constrói-se uma edícula nos fundos para um filho, uma edícula no outro fundo para outro filho, uma edícula no outro para outro filho. Situação prática e fática. Eles têm 4 casas erigidas sobre o mesmo terreno. Passado o tempo, o filho mais velho quer morar em outro lugar e quer vender a casa dele. Hoje, eles têm um condomínio civil, um condomínio ordinário, em que para ele sair, ele precisaria dar preferência para os irmãos e para o pai. Mais do que isso, o que é a casa dele, o que é a casa do pai, o que é a casa do irmão, se você está dentro de um condomínio com 4 construções no mesmo terreno. Uma saída única. Com uma saída única, é difícil identificar. O condomínio urbano simples, ele vem permitir para uma situação dessa que você crie um condomínio tal qual o edilício da lei, em que você consegue identificar uma propriedade para cada um dos 4, com matrícula própria para cada um dos 4, de forma muito mais simplificada do que se você seguisse o regramento do artigo 1331 e seguintes do Código Civil, que pede norma da BNT preenchida com que a área privativa, com que a área comum, todas as certidões ali previstas. Isso que traz a lei. O que vem o decreto e faz? Complica tudo que a lei trouxe de simples. Exige, a partir do artigo 69, eu concordo totalmente com a pergunta do espectador, toda a documentação tal qual fosse um condomínio edilício, a meu ver, simplesmente inviabilizando o condomínio urbano simples. Na prática, o que eu acho que tem que ser feito? Eu acredito, é o meu modo de lidar. Eu não faria nada pelo decreto, eu faria pela lei, até porque eu acho que nesse ponto, esse decreto ele é irregular. Regular ao passo que ele cria algo, quando o decreto não pode criar, só regulamentar. E na prática, como é que ficaria a situação de uma família que tem isso querendo vender essa microunidade? Eu acho que nos termos da lei, ela tem que proceder a uma forma simples de identificação do que é cada um dos imóveis, carregar por meio de um requerimento para o registro de imóveis, eles são legítimos, porque já existe ali a propriedade, e o registro de imóveis, ciente daquilo, da análise da lei, vai proceder à abertura de uma matrícula para cada um dos imóveis, mesmo com a mesma área, identificação diferente do que o decreto traz, o que é super comum no condomínio urbano simples. É o microcondomínio. E é uma coisa muito comum, ele né? vai se tornar um condomínio tal qual o edilício, com unidades autônomas, 4 no meu exemplo, para um mesmo
terreno que a gente chama da matrícula mãe anterior. A única diferença é que ele não vai ter a identificação detalhada de área privativa e área comum, ele não vai ter uma convenção de condomínio tal qual o Código Civil exige. Por quê? Porque ele é um condomínio urbano simples. O nome de estudo, o conceito de estudo. Feito mais alguma observação em relação a essas mudanças? Então vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate de hoje, que nós tratamos aí da regularização fundiária. Eu agradeço muito a participação dos advogados especialistas em direito imobiliário, Henrico Mádia, que é membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que é presidida pelo Olivar Vitali, que também é integrante do Conselho Jurídico do Secov SP. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou hoje, excepcionalmente pelo YouTube. Depois o programa fica disponibilizado também pelo Facebook. Ele já foi meio disponibilizado aí, nós tivemos algumas questões técnicas, mas você vai poder conferir o programa na íntegra depois, ou no canal do Secov, no YouTube, ou então pelo Facebook do Secov SP. Um ótimo dia.